agora vamos passar para o segundo tema para falar sobre o resultado de BTG Pactual, que soltou, né, seus números agora pela manhã e números recordes, tanto em lucro líquido quanto em receita. E olha só, o lucro ajustado ficou em quase 3 bilhões de reais no primeiro trimestre, uma alta de 27,6%. Já as receitas alcançaram 5 bilhões 891 milhões de reais, uma alta também de mais de 22%. E os ativos totais sob custódia do banco somam 1 trilhão e 600 bilhões de reais. Números enormes aqui de BTG e também os ativos aumentaram 27% também em 12 meses. E claro, para falar de BTG Pactual, do setor financeiro, estamos aqui com Larissa Quaresma. Obrigada pela participação, Lari. Começando essa semana aqui com números gigantescos, hein? É verdade, boa palavra para descrever. Um prazer estar aqui novamente, Paula. Obrigada a você aqui pela participação. Queria que você comentasse. Passei aqui os números gerais, né? Recordes aí em lucro, em receita. O que você pode falar um pouquinho mais desses números, a sua avaliação, o que foi positivo? Teve algum número negativo desses números aí? Conta um pouquinho mais. Em se tratando do BTG Pactual, é sempre difícil a gente encontrar destaques negativos no resultado, né? Mas esse foi um resultado majoritariamente, assim, com todas as áreas de negócio surpreendendo para cima, mas principalmente a parte de investment banking, que concentra assessoria para as emissões de títulos de dívida, de ações e assessoria de fusões e aquisições. Então, essa área ela teve uma recuperação muito importante frente ao ano passado, com crescimento de mais de 100% na receita desse trimestre comparado com o mesmo tri do ano anterior, porque se vocês lembrarem, no ano passado a gente teve aquele apagão do mercado de crédito por conta do evento Americanas, né, que teve a recuperação judicial e aí o mercado de crédito fechou, né, ele secou mesmo, e aí as emissões de dívida foram praticamente a zero, as transações de fusões e aquisições foram praticamente a zero. Então, com isso a gente teve essa recuperação importante e ainda com algum crescimento versus o basal, né, aquele basal que a gente tinha no ano anterior ainda, em 2022. Então, eu acho que essa foi a principal surpresa positiva do resultado, embora praticamente todas as linhas de negócio tenham tido um crescimento muito forte, né, de duplo dígito em todos os casos, com exceção da parte de sales and trading, né, que era um efeito que até a gente esperava um pouco por causa da dificuldade do mercado aí, da mudança de cenário macroeconômico nesse primeiro trimestre do ano. A gente falou muito aqui no Giro, né, e em outros programas também do Money Time sobre as taxas de juros mais altas por mais tempo, a demora do Fed em cortar lá fora, né, a Selic terminal provavelmente mais alta, em torno de 10%. Então, esse cenário de taxa de juros, principalmente, ele impõe um desafio muito grande para a execução da tesouraria, né? Então, com isso, ela teve uma pequena queda aí na visão trimestral. Agora, independente disso, foi um resultado muito forte, com as despesas, mesmo com o provisionamento de bônus e essa parte de promoções, né, que sempre acontece no começo do ano e acaba pesando um pouquinho sobre as despesas, mesmo assim elas cresceram abaixo da receita, gerando uma alavancagem operacional e um ganho de rentabilidade, um ROI aí, como você falou, né, de quase 23%. Bem alto, né? Números gigantescos, mostrando aí um crescimento realmente, Lari. E você bem falou aí, apesar, né, também teve ali um efeito um pouco negativo com o cenário macro, mas queria te perguntar daqui para frente, né? A gente viu um cenário bastante desafiador nesse primeiro trimestre, né? As expectativas ali piorando um pouco, mas como é que fica para esse ano de 2024? Como é que você está olhando para o resultado de BTG para 2024? Anteriormente, o BTG ele tinha passado um soft guidance, né, uma projeção informal de um ano excelente em 2024. Um ano com expansão de lucro que, né, se você colocar todas as premissas ali que eles colocaram, daria algo em torno de 20% de expansão de lucro. Um ROI superior ao do ano passado, que já foi encostando nesses 23%, foi 22,8%, né? Então, acho que para 2024 eles esperavam um ROI também acima do ano passado. E o lado bom é que eu acompanhei a teleconferência de resultados agora e eles falaram que mesmo com o novo cenário, essas projeções se mantêm. Então, o banco, né, apesar de sentir os efeitos ali de uma taxa de juros mais alta, principalmente na emissão de ações, que continua com a janela fechada, e na parte de tesouraria,
como eu comentei aqui anteriormente, as outras verticais, elas são muito pouco dependentes disso, né? Então, assim, até existe uma taxa de juros ótima para o banco, né? Ela ficar muito baixa é ruim e ela ficar muito alta como ela estava antes, né? Quase em 14%, também é ruim. Então, a gente está numa faixa ali que ainda é uma Selic alta, ainda está além do ideal para a operação do banco, mas ela ainda é saudável e permite essa melhoria substancial de lucro e de rentabilidade em 2024. Então segue positiva, né? Continua ali o guidance do banco. E aí, posso fazer uma pergunta aqui do Roberto, que ele perguntou o seguinte, né? Se você poderia fazer uma comparação, vamos dizer assim. O que você poderia falar aí sobre o resultado de Itaú e do BTG? Qual desempenho foi melhor? É a pergunta do Roberto aqui. Essa é uma ótima pergunta, e até escrevi isso no relatório, na nota que soltei aí hoje, que, assim, eu acho que BTG ele já entrou no rol dos bancões, né? Eu acho que, apesar dele ainda ser o menor em termos de carteira de crédito, quando a gente compara com Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil, ele já está nessa categoria, ele já está jogando na Série A, né? E dentro dessa Série A, eu diria que foi a melhor performance, melhor inclusive do que a de Itaú, né, que entregou um ROI aí de 21%, 22%, quase em 22% de Itaú, e BTG entregou um ROI de quase 23%. Se a gente olha para a expansão de lucro, que de Itaú foi 16%, BTG foi de 28% na visão anual. Então, quando você olha para o filme, né, eu enxergo uma operação com perspectivas ainda melhores, no caso do BTG, do que de Itaú, que já é uma ação que a gente gosta muito, é uma operação que ela roda muito bem. Agora, é preciso colocar algumas ressalvas nessa comparação, porque assim, a base de ativos é outra, a rede de agências é outra, né? BTG não tem agência física, Itaú tem agências físicas, então assim, é um patamar diferente, mas se for para dar uma resposta, eu diria que BTG performou melhor. Olha só. E, claro, né, performando melhor, a dúvida aqui, a pergunta de todo mundo, claro, gostaria aqui da sua recomendação, né? Então, nesse sentido, trazendo bons resultados, é hora de ter ali, de comprar, quem tem, claro, né, deve manter, quem não tem deve comprar, qual é a sua recomendação para a ação? Eu acho que esse resultado, assim como os outros que a gente deve ver ao longo do ano, sustentam a posição de BTG Pactual como nosso top pick aqui do setor financeiro. A gente mantém a recomendação de compra, mantém a posição de importância que ele tem nas carteiras recomendadas da casa. BTG tem um peso bem elevado nas carteiras recomendadas, à frente, inclusive, de Itaú, que seria a nossa segunda preferência no setor financeiro. Então, a gente mantém nossa recomendação de compra e continua enxergando perspectivas favoráveis, apesar do prêmio que existe na ação, né? O múltiplo, ele é esticado. O BTG negocia hoje a 2,6 vezes o valor patrimonial. Se a gente comparar aqui com o segundo melhor, que é o Itaú, que negocia a 1,7 vezes, então é um prêmio bem considerável, mas a gente entende que resultado após resultado, esse prêmio tende a ser justificado, né? Então, no mínimo com o crescimento de lucro, como eu falei, deve ser aí na casa dos 20% no ano, a ação deveria andar, né? Mantendo o múltiplo constante. Então, mantemos a compra. Perfeito, Lari. Obrigada pela participação aqui, pelas sempre ótimas análises, todo mundo gosta aqui. Obrigada, Roberto, também pela pergunta aqui, que a gente pôde, na verdade, falar um pouco mais, né? E aí entender também todo esse cenário para o setor financeiro. Obrigada mais uma vez, Lari. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui.